Eu não quero ser ofensivo com ninguém. Não busco com esse vídeo impedir qualquer que seja a pessoa de entrar no reino de Deus. Meu papel é ser facilitador, além de orientar meus irmãos em Cristo sobre o tempo que vivemos. Fortalecer e edificar através do estudo, através da palavra, através da oração, através de canções, né? Te aproximar de Deus. Então, logo, não tenho intenção de afastar ninguém de Deus. Mas preciso fazer um comentário pontual, né, sobre a safra de cristãs, modelo de vida cristão, a falta de crivo, a falta de parâmetro que nós estamos vendo, principalmente nessa era digital. Bispas que não têm mais comportamento de bispas, de pastoras, né? Pastores que não têm mais comportamento de pastores. E essa geração está cumprindo o que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Quem é sujo vai se sujar mais ainda. Quem é limpo vai se limpar mais ainda. Meus irmãos, eu quero fazer um comentário aqui com vocês, mas deixar uma palavra rápida, final, sobre o que nós estamos vendo nas redes sociais. Profetas do Pix, profetas aí do Corinho de Fogo, o pessoal que fica na mata, mas depois está no motel com um homem, né? Profeta, se diz profeta. Está lá na mata profetizando, orando, mas depois está pedindo perdão porque estava no motel com um homem, o vídeo viralizou, vazou a foto, vazou a imagem. A questão é o seguinte: ou você tem um encontro com Cristo de fato, ou você vai se perder no meio dos escândalos. Quanto mais nós nos aproximarmos da volta de Yeshua, da volta de Jesus, será feita a distinção daqueles que servem e que não servem. E as pessoas vão odiar aqueles que servem a Deus de fato. Insisto a dizer a vocês, o tempo da glamorização da fé cristã está passando. Da modinha, o tempo da modinha, que sou crente, sou cristão, isso está passando. Por quê? Aqueles que servem a Deus, aqueles que têm zelo pelo nome de Deus, aqueles que têm temor por Deus, por sua palavra, e querem andar em santidade, esses promoverão discurso de ódio. Segundo o consenso, estes serão pessoas intolerantes, são pessoas sem amor, segundo eles. Logo, farão de tudo para banir o seu discurso e a sua pregação. Deixa eu te dar um exemplo rápido aqui. Uma pesquisa com populares, com as pessoas. Se eles desejariam que os seus parlamentares, que seus líderes políticos tivessem alguma orientação religiosa. E para meu espanto, é só uma força de expressão, porque isso é claro que vai acontecer, mas para surpresa, que não querem políticos, legisladores evangélicos. Preferem muçulmanos, preferem ateístas, wiccanos, pagãos, do que cristãos evangélicos. Segundo eles, são muito extremistas e intolerantes. Então vou dizer uma coisa para vocês. Com essa mercantilização da fé, com a teologia progressista, a teologia da prosperidade, que abriu caminho para a teologia progressista, então colocando o ser humano no centro, você consegue relativizar a Bíblia, relativizar a santidade, relativizar o ministro e o ministério, né? Então você faz tudo isso em nome de, se você está bem, que mal tem. O importante é você ser feliz. É Deus que está te dando tudo. Isso está passando, porque as igrejas lotaram-se, ficaram cheias de artistas que estavam ali se batizando, mas no outro dia estavam rebolando o popozão, estavam cantando músicas sensuais, estavam fazendo apologia às drogas, mas no domingo estava ali, tomando um banho de descarrego ou ficando bem em sua consciência, dizendo que servem a Deus, dando péssimo testemunho. Isso está passando, porque estamos chegando num tempo da distinção dos que servem e os que não servem. Bom, então vamos lá. Fui surpreendido, né, um vídeo que recebi de uma moça que não conheço, nunca ouvi uma música, não sabia nem que existia. Eu não estou falando isso com desdém. O estilo de música, para mim, não é música. Então eu tomei conhecimento. Que é isso aqui? Essa pessoa é crente, essa pessoa serve a Deus. E sim, primeiro vídeo eu sou serva de Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu não abro mão da minha fé em Jesus Cristo. Eu falei, peraí, ok, uma pessoa está falando, mas logo na sequência da frase, ela está falando que da explicação, em um podcast, no show, ela senta, ela simula ou faz realmente, né, sexo oral, faz tudo. Eu falei, peraí, o que é isso? E agora, o outro vídeo é dessa mesma tal MC, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, você não vai ganhar nada seguindo enquanto cristão. Enquanto cristão, você não vai ganhar nada seguindo, tá? Quer dizer, tá ajoelhada, dizendo, obrigado, meu Deus,
da música acho que é da Damares, né? E tá ali, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. E a pessoa faz essa tal da MC Pipoquinha, orando, né? Falando, esse é meu trabalho, foi Deus que me deu, tudo eu devo a Deus, eu sou serva de Deus. Ela tá orando ali, e a multidão tá cantando que ela é vaga, e por aí vai. Até aqui em oração. Comecei o vídeo falando que eu não quero impedir ninguém de entrar no reino dos céus, não é meu papel. Mas eu não vou alargar a porta estreita. Eu não vou fazer o caminho estreito ficar espaçoso, porque isso aí conduz à perdição. Mas eu preciso falar sobre isso aqui. É o mesmo que a pessoa um dia, um ícone da música evangélica, está ajoelhando no palco, em um evento evangélico, não preciso falar o nome, você sabe quem é, chorando, profetizando sobre o Brasil, e questão de 2 anos, 3 anos depois, está num palco cantando com Ivete Sangalo, inclusive cantando Sentadona, crente. Queria que você desse uma olhada nisso daqui. Lucas, Evangelho de Jesus, por Lucas, capítulo 9, versículos 23, e dizia a todos eles, se algum homem, como você está lendo aí, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este salva-la. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro, se ele perde ou se destrói a si mesmo? Portanto, qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando ele vier em sua própria glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. Agora, olhe este outro versículo aqui, que eu deixo para que vocês possam meditar. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Se não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essas pessoas alegam que estão trabalhando. Tanto a pessoa que eu nem conhecia, recebi o vídeo, falei, que é isso aqui? O que tá virando? Já falei para você, irmão. Se vocês entrarem no Instagram e o tal pastor, profeta, a profetisa, a apóstola, o apóstolo, o bispo, o profeta, seja lá das couves, se ele estiver usando filtro de mulher na cara, tu foge, porque ele nem homem é. Eu tenho que virar homem primeiro, depois virar profeta. Então, beleza. Eu não posso julgar a árvore sem conhecer os frutos. Então, olhe para os frutos. Primeira coisa, tá cheio de profeta do Pix aí. Fujam desses caras, fujam. E quem tá procurando profecia na internet, quem está procurando alguém para botar a mão na cabeça dele, a pessoa já está até careca, de tanto que o outro bota a mão na cabeça, essa pessoa não conheceu a Cristo de fato. O que está acontecendo aqui? As pessoas falam, ó, como essa tal MC, eu estava dizendo, Pipoquinha. Eu tive o desprazer de olhar o perfil, mas é retrato da nossa sociedade. É retrato, não quero ser ofensivo com ninguém. É retrato, tem quem consome este tipo de produto. Tem quem consome, tem quem goste. Mas eu fico olhando para esses crentes que dizem que Jesus precisa vir arrebatá-los, será que eles realmente creem no Jesus da Bíblia? Rafael, mas Deus é amor. Sim, esse mesmo Deus que é amor, ele fez um chicote e sentou no lombo dos vagabundos que estavam fazendo comércio no templo. Ele vai fazer o que com essa geração aí? Então, qual é o argumento? Não, olha, cantar lá no carnaval é parte da minha profissão. É isso que vocês ouviram? Então, eu sendo um bom profissional, eu tô glorificando a Deus. Bom, a outra ali num show em que ela simula uma relação com o homem da mais imoral possível, publicamente, se expõe, depois ela se ajoelha e diz glória a Deus, eu estou servindo a Deus e nada, ninguém me acusando, nenhum fariseu, nenhum religioso vai abalar minha fé em Cristo. Mas, porque eu estou fazendo, é a minha profissão. E Deus me permitiu isso para eu ter tudo que eu tenho. Eu não tinha casa, agora eu tenho, como eu assistia, via fala. Ora, por esse pensamento, Pedro tinha que continuar com uma faca, cortando a orelha de muita gente. Por este pensamento, Davi tinha que continuar adulterando. Por este pensamento, muitos homens que antes deveriam ter abandonado a vida pregressa continuariam. Eliseu continuaria com seus bois, mesmo depois do chamado de Elias. Se for por esse entendimento, Zaqueu continuaria sendo um ladrão. Mateus continuaria na coletoria de impostos. Por este pensamento, grandes homens que abandonaram uma vida que eles tinham vantagens, status, recursos,
posições, mas eles poderiam servir a Deus. Por este pensamento, Ananias e Safira não seriam fulminados quando defraudaram o valor do terreno que venderam e tinham feito o propósito de entregar aos pés dos apóstolos. Por quê? É o trabalho deles, é o direito deles, e Deus vai abençoar o trabalho deles. Eles vão fazer isso, vão sempre, desde que eles falam, graças a Deus, eu não abro mão da minha fé em Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus disse que você não pode ter amizade com o sistema do mundo, pois a amizade com o mundo é inimizade com Deus, porque o mundo está morto no maligno. O sistema desse mundo, a cultura desse mundo, a visão desse mundo é fétida, é podre, é diabólica. Então, vejam, meus irmãos, se você servir a Deus de verdade, não significa que você é o suprassumo da santidade, porque santidade tem a ver com coragem de se levantar e se lavar. Mas santidade também é você olhar para Cristo e saber que Ele é o alvo. E quando você se depara com a santidade de Cristo, você fala, cara, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. E eu não posso negociar isso todos os dias. Eu não posso negociar em nome do meu trabalho. Eu não posso negociar igual vamos pensar, um corretor, um cara que está aí vendendo imóveis. Olha, se ele fica fazendo, toda vez ele fica fazendo esquema e tramóia para ter menos tributação e favorecer seu cliente, o que esse cara está fazendo? Ele está defraudando, ele está sonegando. Tudo em nome da sua boa profissão, dos seus recursos. Ora, mas se a santidade de Deus não está conflitando ele, não está confrontando ele, o que adianta? É igual o político que rouba, mas faz. E no final ele está na igreja pedindo, tomando a ceia, está orando, está agradecendo, mas está roubando. Mas desde que ele faça algumas coisas em prol da população, dos menos favorecidos. Ora, essa mentalidade está errada. Jesus diz o seguinte, como vocês leram aqui comigo, se você quiser me seguir, tome a sua cruz, por isso que eu separei o texto de Lucas 9. Tome a sua cruz a cada dia e me segue. Irmão, cada dia você nega a sua vontade, você nega os prazeres da carne, você nega o mundo. E depois de você fazer isso, Cristo te dá autoridade para vencer aquilo que te vencia. Por exemplo, Jesus, quando ele chegou naquela terra dos Gadarenos, tinha aquele homem possuído por uma legião, aquele homem foi liberto. A Bíblia diz que os demônios, a legião se lançou nos porcos, os porcos se precipitaram, os porcos morreram. Logo depois, o homem, diz a Bíblia, o homem está sentado, o homem vivia nu. Ele está sentado, ele está calçado e está em perfeito juízo, ele foi liberto. Logo, a roupa que estava sobre ele veio dos discípulos. Então, um discípulo de Cristo deve sobejar graça, deve sobrar graça, deve levar uma segunda sandália para tirar as pessoas da escravidão, certo? Deve levar um segundo manto para cobrir as pessoas da graça. Então, um ministro de Cristo deve sobejar, transbordar a graça e a misericórdia. Então, a roupa que vestiu o gadareno foi de Pedro, foi de Tiago, enfim, de João, dos discípulos de Jesus, e esse homem está sentado agora. E quando Jesus entra no barco para voltar para a sua região, para ir embora, o homem entra no barco e fala assim, não, senhor, eu quero ir contigo. Por quê? Ele, sozinho, ele vê que vai voltar tudo outra vez, que ele é fraco, que ele vai cair, que os demônios vão voltar a dominá-lo. E Jesus fala para ele, olha, vai para a tua casa, vai para a tua parentela e fala do que Deus fez na sua vida. Jesus fez a mesma coisa com a mulher samaritana, João capítulo 4. Jesus fez o mesmo padrão com o homem que estava, homem paralítico há 38 anos. Levanta, pega a tua cama e anda. Jesus fez a mesmíssima coisa com as pessoas que estavam dominadas por uma dor, dominadas por um pecado, dominadas por uma mente fraca, onde os demônios entram, pelo baixo psique. E esse homem, o Gadara, o endemoniado de Gadareno, ele diz, Senhor, eu quero ir contigo. Porque ele vê que se ele ficar sozinho, ele vai fraquejar, os demônios entram. E Jesus dá a ele autoridade para vencer o que o vencia. Ele diz, vai, fala com a tua parentela, fala com os teus familiares, vai para a tua casa, anuncia. Eu estou te devolvendo a normalidade. Eu estou dando você a autoridade para vencer aquilo que te vencia. Você não pode mais ser dominado por isso. Jesus, inclusive, fortalecia a mente dessas pessoas para não ser mais alvo do diabo, dos ataques demoníacos. Então, se uma pessoa serve a Cristo e ela tinha uma vida pregressa muito ruim, ela recebe autoridade para lutar contra aquilo, não se render mais. Ora, se eu digo servir a Cristo e continuo com a mesma vida pregressa, eu continuo dominado pelos mesmos demônios que me dominavam antes de supostamente eu encontrar com Cristo. Eu deixei a minha cruz e estou caminhando, dizendo que estou servindo a Cristo. Não. Você pega a sua cruz a cada dia. A cada dia, irmãos, é um sacrifício diário. Ora, seguir a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Essa geração está completamente perdida por uma estrutura muito maior, que é essa teologia humanista que foi inserida na igreja, ok?
colocando o ser humano no centro, dizendo, ó, se você está bem, que mal tem? O importante é você ser feliz, Deus quer você feliz. Não há felicidade maior para Deus do que ver você salvo, livre do pecado, porque o pecado te escraviza. E as pessoas normalizando o mundo, normalizando o carnaval, normalizando a indecência, normalizando a promiscuidade, normalizando danças sensuais, normalizando pastoras, pastores, crentes, irmãos, bispos, apóstolas, seja lá o que for, pessoas com um comportamento pior do que um mundano normal, que tem um mínimo de decência. Essa pessoa não conhecia Deus, essa pessoa não conheceu a palavra, e quem está ensinando essa pessoa o caminho, e não admoestando, não corrigindo, de fato, será cobrado. Porque a Bíblia diz que o Senhor exorta e corrige aquele que ama, ok? Vou parar por aqui. Tchau, tchau.